Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aí sobre o tema Falando a Verdade para os tempos dos fins. Nós temos observado nesses últimos tempos a sociedade está andando de fato numa torpeza, num balançar, numa embriaguez, em busca da verdade, em busca daquilo que eles sabem que as coisas não estão fáceis hoje em dia na sociedade da qual eles estão vivendo. Normalmente nós temos que sempre aqui falar a verdade. Falar a verdade pela palavra de Deus. Falar a verdade para aqueles que ainda desejam ouvir a palavra de Deus. Pois bem, a palavra de Deus, ela não é para todo mundo. Infelizmente, quando o Senhor Jesus estava na sua passagem pela terra, no seu ministério por 3 anos, e ele deixou claramente a sua presença, a sua pessoa, a sua personalidade, e ele não teve assim receio de falar a verdade para as pessoas. Ele falou as verdades para aqueles que eram hipócritas, aqueles que diziam que eram a verdade, mas era mentira, para aqueles que achavam que eram a autoridade do povo e não era autoridade, aqueles que diziam que ajudavam o povo e não ajudavam o povo. Ele falou a verdade, nada mais que a verdade. O apóstolo Paulo fala um outro texto na sua carta aos Coríntios. Ele fala um texto usado na época, talvez como um pensamento da época, um ditado da época. Ele fala que nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Então, falando a verdade, então foi que Jesus falou abertamente para aqueles que ouviam a ele. E interessante que ele falou com profundidade e trouxe até um impacto muito assim profundo para as pessoas que estavam observando, estavam ouvindo ele. Eram os fariseus, eram os saduceus, eram governantes, eram autoridades, eram pessoas de expressão maior na sociedade. Eram pessoas que tinham domínio da sociedade, como se fosse hoje os políticos, autoridades, né, de cada país que tem o domínio das leis, domínio no executivo, judiciário, legislativo. São governantes que eles têm o direito, a autoridade, o poder de ajudar ou não as pessoas. E Jesus falando para essa turba, para essas pessoas, e ele falou claramente que esse povo, eles honram a minha pessoa, honra a Deus com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Falando a verdade para aquelas pessoas que viviam numa hipocrisia, numa mentira, numa falsidade de vida. E hoje a sociedade mundial, ela está realmente passando por momentos por não querer a verdade que poderia trazer uma libertação tanto na esfera espiritual como na esfera humana. E Jesus falou também um texto: e conhecereis a verdade vos libertará. Verdade que liberta, verdade que transforma, verdade que traz ao homem um norte, um novo norte, uma nova esperança, um novo patamar, uma libertação para a vida dele, daquela prisão, da mentira, da corrupção, daquilo que está matando ele. Porém, mas os homens não querem saber disso. Infelizmente, então, estamos vendo aí uma sociedade mundial em queda livre e rápido, porque os acontecimentos proféticos que não pode falhar, ou que não vão acontecer, já estão em curso, já estão acontecendo, não pode cessar, não pode ninguém parar, nem cientista, nem autoridade, nem intelectuais, ninguém pode parar a sequência das profecias que Deus tem falado há muitos anos atrás pelos seus profetas e apóstolos no tempo deles, para hoje acontecer. Já aconteceram profecias e vão acontecer mais profecias que virão, e são coisas que a sociedade nem imagina. O homem moderno, pós-moderno, não imagina o que vem pela frente. Porém, Deus não fica indiferente nesse assunto aí.
o Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele tem falado para a sociedade mundial em tempos. Quando o homem começou a querer buscar a sua proposta de ser independente de Deus, foi quando ele caiu no Éden lá no passado. A história da humanidade é baseada em duas pessoas. O resultado da humanidade hoje é os desastres ecológicos, os desastres sociais, morais, os desastres culturais, desastres gerais na humanidade hoje está baseado em duas pessoas, que a Bíblia fala em Adão e Eva. A Bíblia fala que Deus falou para Adão e Eva que se eles obedecessem a Deus naquele tempo, eram os primeiros homens, eram os dois homens únicos que tinham na terra, se eles obedecessem a Deus, haveria então algo maravilhoso para suas vidas, mas se desobedecessem, haveria as consequências. Mas Deus falou para eles assim abertamente, há uma necessidade de vocês obedecerem, e eles não obedeceram. Você conhece a história, a Bíblia fala que a Eva comeu a fruta, e Adão, juntamente com ela, comeu a fruta, e passou a ter o pecado na vida desses dois homens, e automaticamente esse pecado passou por toda a humanidade. Dali para frente, a história fala que o homem começou já a entrar numa queda livre, começou a descer moralmente, descer socialmente falando, descer em caráter, em princípios, em valores, começou a descer. E foi por aí afora. Em dado momento, teve um tempo que Deus também destruiu a humanidade. Vocês conhecem a história da Bíblia, conhecem a história secular que fala do grande dilúvio que aconteceu na Terra, um dilúvio universal, não foi local, universal, e aí então houve uma destruição da Terra. E ali então Deus começou a mostrar que o homem já não tinha capacidade alguma de adorá-lo, não tinha condições alguma de adorá-lo, de respeitá-lo, de obedecer às suas leis que ele tinha colocado para o homem. Então ele destruiu o homem, tá certo? Por que destruiu o homem? Porque toda a humanidade na época estava corrompida, estava suja. Você vê esse texto lá em livro de Gênesis, capítulo 5, até versículo 9. Você vê lá, Deus chamou Noé e falou, faça uma arca porque vou destruir a terra, vou destruir a humanidade, vou destruir tudo que criei, seja homens, seja animais, seja pássaros, eu vou destruir. Aconteceu. Por que Deus fez isso aí? Porque já estava começando uma rebelião contra Deus, e Deus destruiu. Em dado momento, quando voltou a ter somente 8 almas que escaparam do dilúvio universal, que foram Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras, começou a humanidade a crescer. Mais para frente, a Bíblia fala que você vai saber disso aí, a história fala isso aí, a geologia fala, a antropologia fala, a arqueologia fala, então toda a ciência humana fala, está nos anais das bibliotecas mundiais, você pode correr lá ver o que aconteceu. Em dado momento, a humanidade novamente entrou em rota de colisão com Deus, querendo fazer o quê? Querendo fazer uma torre da qual tocasse aos céus. Seria uma torre, um edifício. Hoje você vê arranha-céus aí que tem uma bagatela de 120, 130 andares. É uma coisa assim monstruosa. São coisas maravilhosas. E lá eles queriam fazer esta torre, o cume que chegasse a tocar os céus. Não era apenas uma torre, passo para você, não era apenas uma torre para ser feita para a vaidade, dizer, não, fizemos um edifício aqui para nós morarmos nesse edifício aqui, não. A proposta era de adorar os astros, adorar as estrelas e assim por diante. Que seria? Eles estavam desviando os valores de adoração a Deus novamente para adorar a criatura mais do que o Criador. Isso não foi permitido por Deus, e ali então houve uma confusão das línguas. E ali então o homem passou novamente a ter uma proposta de Deus para eles, que seria o momento que Deus fala com você hoje, fala com a humanidade hoje, no século 21, no terceiro milênio, ele está falando para pregadores, falando fatos que vão acontecer. Algumas pessoas fazem um assentimento, observam, ouvem e atendem e mudam a sua vida e vêm para Jesus. Outras pessoas ficam reticentes, rebeldes, ficam ali truculentos e não querem saber da verdade que liberta, que é o Senhor Jesus Cristo. Lá naquele tempo, lá quando Deus viu que o homem estava totalmente
numa só língua, num só povo, num só pensamento. E Deus falou para eles, bom, já que o homem tem uma só língua, um só pensamento, e realmente querem fazer tudo realmente que eles querem fazer, então Deus decretou uma lei sobre eles. A partir de hoje, Deus falou, Gênesis capítulo 11, versículo 6. A partir de hoje, não haverá mais restrições para tudo quanto o homem deseja fazer. A partir de hoje, daquele momento passado, presente lá, então o homem foi colocado perante Deus como um homem independente de fazer o que ele quisesse fazer em sua vida, porque não haveria mais restrição. O que seria? Deus não havia mais de interceder, não haveria mais de impedir. Deus não ia confrontar o homem nas suas ações que fizesse nesta terra. Porém, que o homem faria, ele daria conta de seus atos. Tá certo? Então, a Bíblia, o apóstolo Paulo fala lá para a igreja dos Gálatas, né? O que o homem plantar, ele vai semear. Tá certo? Se planta semente boa, colhe semente boa. Se planta semente ruim, colhe semente ruim. E lá então Deus confundiu as línguas e separou a humanidade para todos os cantos possíveis, como se vê hoje. No tempo presente, meus amados, falando a verdade para você, para os tempos e fins, então você percebe que hoje a humanidade está aturdida. Mas por que está aturdida? Porque ela quer ainda buscar a sua independência com Deus. Exemplo clássico, você vê aí o grande empresário americano, Elon Musk, fazendo da sua sabedoria invenções de robôs, procurando fazer aviões, uma tecnologia avançada para colocar o homem no espaço, vida no espaço. Aí você vê a evolução da tecnologia, geração perdão, 5G, você vê realmente a engenharia artificial, você vê o cientista que estão lá entre a Suíça e a França fazendo aquele acelerador de partículas, né? O bóson de Higgs, né? Que estão fazendo lá, tentando mostrar para a humanidade que eles podem ser igual a Deus. Eles querem ter uma máquina que eles vão conseguir, mas só que eles vão trazer para a Terra não vai ser aquilo que eles esperam. Eles querem entrar na outra dimensão, na dimensão que eles querem, na outra dimensão, que na dimensão humana, que seria eles vão fazer isso porque na verdade a Bíblia fala. Quando você liga esse fato aí sobre, um assunto muito importante, rápido aqui, porque quando eles estão tendo aquele acelerador de partículas que tem lá entre a França e a Suíça, então eles querem fazer, fala o bóson de Higgs, né? Entendeu? Eles querem fazer entrar na dimensão, eles querem entrar no universo paralelo para fazer uma visitação, fazer uma pesquisa. Eles querem conhecer o universo paralelo. A Bíblia fala no universo paralelo não tem nada a não ser anjos de luz e demônios. E a Bíblia, quando você liga esse texto com o capítulo 9 de Apocalipse, você vê lá que a Bíblia fala que foi dado, viu uma estrela cair do céu e foi dado para essa estrela uma chave e ela abriu o abismo. Desse abismo saiu fumaça e saiu uma espécie de seres como um gafanhoto. Ali é demônios. Então vai acontecer na grande tribulação. Ok. Falando a verdade para hoje, então eu quero mostrar para você que a humanidade caminha nessa torpeza buscando a sua libertação de Deus. O que vai acontecer logo logo? Os rumores de guerra estão acontecendo, as mudanças climáticas, as guerras e tormentas em nações, as turbulências. O que vai acontecer? O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala uma coisa muito importante aqui para você. Ele mostra um texto, vou ler para você aqui rapidamente, onde mostra sobre um texto que vai dizer o seguinte: o que está acontecendo, o que vai acontecer. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, ele fala assim que o homem hoje não quer saber de Deus. E aqui fala então que Deus vai enviar o que para eles? Aqui, ó. Aqui fala que por isso, versículo 11, por isso esse Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Para que creiam a mentira, tá certo? Para que sejam julgados
todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade e na mentira. Tá certo? Então aqui fala que Deus vai enviar em breve a humanidade que não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber da verdade que liberta, não quer saber de buscar uma paz com Deus, não quer se reconciliar com Deus, não quer ter uma vida com Deus, não quer caminhar com Deus, não quer permitir Deus fazer uma transformação na sua vida. As autoridades mundiais não quer saber de Deus, os religiosos poderosos não quer saber de Deus, a cientista não quer saber de Deus, uma gamela da sociedade mundial não quer saber de Deus. Por isso, aqui então Deus, logo, digo para você, haverá o arrebatamento da igreja, que você já falei para você aqui, na live passada, perdão, que tem um livro e tem um filme do autor americano que já faleceu recentemente, Tim LaHaye. Ele fala sobre deixado para trás, e esse livro fala sobre, esse filme fala também que em breve haverá um arrebatamento da igreja. E Deixado para Trás é um livro muito importante, muito oportuno para você ler, que fala abertamente do que vai acontecer no arrebatamento e o que estará acontecendo na época do arrebatamento. E são fatos bíblicos que esse livro, esse filme relata, e é tão profundo. São verdades que poderá ajudar você a entender o que vai acontecer. Após esse arrebatamento da igreja, a Bíblia fala que Deus vai enviar a operação do erro para a humanidade perdida, para que o homem moderno, pós-moderno, hoje, o homem que rejeita Deus, ele vai então receber a operação do erro para que esse homem venha a crer na mentira. Falando a verdade para você, quer alertar você daquilo que vem pela frente e que você possa fazer uma volta para o Senhor Jesus Cristo e abraçar esta fé no Senhor Jesus Cristo, porque Deus te ama, Deus te chama para uma comunhão com Ele. Então, que Deus abençoe você, que você possa entender. Falando a verdade, para os tempos dos fins, virá na próxima, para ajudar você a entender que somente em Jesus você pode ser salvo. Até a próxima, um abraço.